Olá, pessoal. Meu nome é Marina Ottoni e eu estou gravando esse vídeo a convite da professora Andréia Guerra. Eu sou doutoranda na UFMG, faço parte do coletivo do Psilax, eu coordeno o núcleo Interfaces em parceria com outros professores. Bom, a Andréia, então, me convidou, né, e os demais doutorandos que estão lá na UFMG, para gravar um vídeo que parte de uma pergunta. O que te causa? O objetivo é a gente contar para vocês um pouquinho da nossa pesquisa de doutorado. E eu acho essa pergunta muito pertinente quando a gente vai fazer uma pesquisa, porque, de fato, uma pesquisa, normalmente, ela parte de uma questão que causa. E essa causa, ela pode estar ligada tanto a algum aspecto da sua própria vivência pessoal ou da sua experiência profissional. No meu caso, o meu tema de pesquisa, que é o mal-estar na maternidade, ele está ligado tanto à minha experiência pessoal, eu sou mãe de 2 filhos, e a chegada dos meus filhos me suscitou várias questões sobre a maternidade, como também a minha trajetória profissional, né? Eu trabalho no consultório já há alguns anos, e eu tenho atendido nos últimos anos mulheres que se tornaram mães e que buscam uma análise para falar das dificuldades vivenciadas no cotidiano com o filho. Então, são mulheres que chegam para a análise cansadas, exaustas, angustiadas, sobrecarregadas, que alegam estar esgotadas fisicamente e emocionalmente, e que vão, então, relatando no seu processo de análise uma série de dificuldades em relação ao exercício da função materna. Então, normalmente são mulheres que se sentem impotentes, incapazes de atender à demanda dos filhos e de encarnar a função materna, né? De fazer função de mãe, conforme o Lacan descreveu aí na sua obra. Bom, então vou contar um pouquinho para vocês como é que eu vou realizar essa pesquisa, né? Qual que vai ser aí o caminho teórico que eu vou percorrer para realizar a minha investigação. Bom, primeiro eu vou fazer uma contextualização histórica da maternidade, né? Porque não tem como a gente falar da experiência de ser mãe sem levar em consideração o contexto social e cultural no qual a mulher está inserida e a época em que ela vive. Então, eu vou procurar localizar nessa minha contextualização histórica como é que os discursos atuais em relação ao ser mãe e ser mulher impactam a experiência dessas mulheres com a maternidade, né? Como é que afeta a experiência dessas mulheres com a maternidade. Então, para isso, eu vou buscar entender como que a entrada da ciência no campo, né, da reprodução assistida, que ocasionou aí no surgimento de novos modos de ser família, que eram, então, inimagináveis há algumas décadas, né? Como é que, então, a entrada da ciência com esses métodos vem aí afetando a experiência de ser mãe. Um outro ponto também que é muito interessante da gente olhar é como que os discursos feministas, aí eu vou falar da terceira onda, mas tem toda uma controvérsia, né? A gente vai encontrar aí alguns sociólogos, algumas feministas, né, que falam da quarta onda, mas eu estou falando a partir da perspectiva da terceira onda, que discute aí toda essa questão de gênero, né, que é uma outra discussão também que atravessa hoje aí a experiência com a maternidade. Eu vou falar também da entrada em cena dos especialistas de família, que estão aí convocando essas mulheres a encarnarem um modelo ideal de mãe. Depois eu vou me aprofundar um pouquinho sobre isso aqui com vocês, e vou falar também do retorno da ideologia naturalista em relação à maternidade, que é o retorno desses mitos historicamente construídos em torno da maternidade, como a noção de instinto materno, como a ideia de que toda mulher que nasce dotada de um útero, ela vai desejar ter filhos e amar esses filhos incondicionalmente. Então, essas ideias que estão historicamente construídas retornam com toda a força aí na atualidade. Então, é importante a gente entender como é que esses discursos atravessam a experiência de ser mãe. Bom, depois que eu fizer essa contextualização histórica, que aí já seria um capítulo, né, que está mais voltado para a história, para a sociologia, mas eu também trago alguns psicanalistas que discutem aí essas questões que eu fui elencando aqui com vocês, eu vou, então, me debruçar, né, sobre a psicanálise, eu vou convocar a psicanálise enquanto aí uma chave de leitura, né, enquanto uma teoria, para me ajudar a compreender esse mal-estar na maternidade. Bom, eu vou fazer, então, um capítulo onde eu vou fazer uma articulação entre a maternidade e o feminino. Por que é importante fazer essa articulação entre a maternidade e o feminino? Não tem como a gente falar de maternidade sem falar da questão do feminino, né? Exatamente porque a chegada de um filho, essa chegada recoloca a mulher
diante de questões que concernem a construção da sua posição enquanto mulher no mundo. Isso a gente observa de uma forma muito viva na clínica, né? Quem trabalha muito com mães, mulheres mães como eu, é muito interessante como isso aparece de um jeito muito vivo na clínica, né? É impressionante como que o filho traz uma série de questões para essas mulheres que recolocam elas diante daquela grande questão, né? Que é, afinal, o que é ser uma mulher? Que é uma questão que cabe a toda mulher, né? Pelo menos todo sujeito que se posiciona, vamos dizer, que assuma uma posição feminina no mundo, responder essa pergunta que está colocada e que o Lacan vai dizer que cada uma de nós vai encontrar uma resposta que é única e singular para essa pergunta. Afinal, o que era uma mulher? Então, essa pergunta ela retorna com toda a força com a chegada do filho. Uma vez eu escutei de uma mulher uma colocação muito interessante que ela disse assim: eu só tomei consciência que eu era uma mulher e das implicações que é ser uma mulher na vida, no mundo, na sociedade, depois que meu filho chegou. Então, isso é algo muito vivo, como eu falei. Bom, para isso, então, eu vou me debruçar sobre os textos que o Freud e o Lacan trouxeram na sua obra, onde eles teorizam sobre a sexualidade feminina, buscando entender quais são os caminhos percorridos por uma menina para se tornar uma mulher. Bom, o Freud, então, ele vai fazer toda uma teorização em torno disso, e ele vai colocar o seguinte, ele vai apontar a maternidade como uma saída para aquilo que ele considera, que ele chama de uma feminilidade normal. Então, ele vai dizer que a menina, diante da descoberta da castração, né, a partir da descoberta que ela faz da diferença sexual, ela vai subjetivar a castração como uma ferida narcísica, né, como algo que falta nela, como se ela tivesse vindo desprovida de algo, ou como se ela tivesse sido privada de algo. E ela vai, então, nesse momento em que ela se descobre castrada, ela vai culpabilizar a sua mãe por tê-la trazido ao mundo incompleta. E no momento que ela culpabiliza a mãe por tê-la trazido ao mundo incompleta, ela se afasta dessa mãe e ela pode, nesse momento, se voltar para o pai, que é o que vai marcar a entrada dela no Édipo, ou ela pode se aferrar numa posição masculina, ou ela pode também encontrar uma saída pela inibição sexual. Aqui nos interessa a saída que ela faz por essa passagem da mãe para o pai. No momento, então, que ela faz essa passagem da mãe para o pai, que marca a sua entrada aí no complexo edipiano, ela vai, então, endereçar ao pai o desejo de um filho. Né? O Freud vai dizer que a menina vai, de forma muito inconsciente, tentar, via esse desejo inconsciente, né, de obter um filho do pai, que no futuro ela vai endereçar um companheiro, ela vai tentar reaver aquilo que ela acha que ela perdeu, que é o falo, né, através do filho. Né? Então, fazendo aí uma equivalência simbólica entre o falo e o filho. Então, Freud vai falar que a saída pela maternidade é uma saída que vai levar a menina a uma feminilidade normal. O Freud, então, gente, ele acaba fazendo uma equivalência entre a mãe e a mulher. O Lacan, ele vai retomar esses textos que o Freud aborda a questão, né, discute a questão da sexualidade feminina, e aí a gente tem aí o texto dele de 1933, que é o Feminilidade, um outro texto que chama Sexualidade Feminina, tem os textos também que ele fala sobre a questão do Édipo, fazendo uma diferença, né, na forma como a menina e o menino vão atravessar o Édipo e vão ser impactados subjetivamente pela descoberta da castração. Então, todos esses textos que eu estou citando aqui são textos que nos interessam quando a gente quer ver aí o que o Freud falou sobre a sexualidade feminina. O Lacan retoma esses textos e ele vai fazer algumas teorizações muito interessantes. Né? O Lacan também, como o Freud, ele vai tentar entender como que um sujeito vai assumir uma posição frente à partilha sexual. Ele também quer entender que caminho é esse, né? Que o sujeito faz, que ele pode assumir tanto uma posição masculina quanto feminina. Quando ele, então, faz esse percurso, na tentativa de entender como que um sujeito pode ascender a uma posição feminina, ele vai, então, elaborar a tábua da sexuação. E ele vai dizer o que vai marcar o posicionamento de um sujeito frente à partilha sexual vai ser a forma como ele se posiciona frente à função fálica. E ele pode assumir tanto uma posição masculina quanto feminina, ou seja, ele pode se posicionar tanto do lado feminino quanto masculino da tábua da sexuação, a partir da forma como ele se posiciona frente à função fálica. O Lacan, então, vai dizer que aqueles sujeitos que se posicionam do lado feminino da tábua da sexuação, eles são
não todo inscrito na lógica fálica. Isso tem desdobramentos para a mulher. O fato dela ser não toda inscrita na lógica fálica traz desdobramentos. E um dos desdobramentos que o Lacan vai dizer é que a mulher, por ser não toda inscrita na lógica fálica, ela se desdobra em dois modos de gozo. Um gozo fálico e um gozo outro. E aí ele vai dizer que exatamente porque a mulher se desdobra em dois modos de gozo, é que um filho não drena tudo que há de pulsional em uma mulher. O que o Lacan está querendo dizer com isso? Que um filho não satisfaz uma mãe por completo. Há nela um outro desejo que ele não é capaz de satisfazer. A partir disso, então, Lacan vai dizer o seguinte, que o verdadeiro de uma mulher, para ele, se mede pela distância subjetiva que ela mantém com uma posição de mãe, uma vez que a mãe e a mulher não se recobrem, ou seja, a criança divide o sujeito feminino entre a mãe e a mulher. E aí tem um texto do Miller, que está na internet, que ele fala a criança entre a mulher e a mãe. É esse o título do texto. E onde o Miller vai dizer exatamente isso, que a criança divide, ele vai retomar nessas questões que o Lacan traz, ele vai falar, a criança divide o sujeito feminino entre a mulher e a mãe. Ou seja, a maternidade, ao contrário do que as mulheres tendem a pensar, vamos falar assim, ao contrário dessa fantasia, né, que uma mulher tende a alimentar, principalmente quando ela está grávida, não é uma experiência de completude, mas de castração. Então, na verdade, a chegada de um filho, ela confronta a mulher novamente com a questão da castração e do feminino, como eu falei. Por que essas teorias me interessam aqui na minha tese? O que isso tem a ver aí com o mal-estar da maternidade? Eu estou trabalhando com uma hipótese de que esse mal-estar, que acomete as mulheres que se tornam mães hoje, que se manifesta através dos episódios e queixas de exaustão, angústia, esgotamento físico e emocional, é decorrente da tentativa dessa mulher de encarnar a mãe ideal. E é muito interessante que, até o ponto que eu já estudei aqui para escrever, essa mãe ideal, gente, que está prescrita hoje pelos especialistas de família, recoloca a mulher numa posição similar àquela que ela ocupou no século XVIII. Ou que, pelo menos, a cultura, vamos dizer assim, de alguma forma, convocou essa mulher a ocupar, que é uma posição que a coloca numa posição de toda mãe. Né? A gente pode pensar aí que o século XVIII, né, é um momento histórico em que a mulher é convocada, né, a se ocupar pessoalmente dos seus filhos, da educação dos seus filhos, e que ela é convocada, né, a ficar nessa posição de mãe. Né? Tudo que tinha a ver com a sexualidade feminina, tudo que tinha a ver com esse ser mulher, era alvo de repressão por parte da cultura. Então, é um momento em que as mulheres são convocadas a ficar nessa posição de toda mãe. Né? E a reprimir, vamos dizer assim, o seu ser de mulher. Não sei se a gente pode colocar assim, mas só para vocês entenderem meu raciocínio. Eu estou trabalhando, então, com essa hipótese de que esse mal-estar é decorrente dessa tentativa de encarnar essa mãe ideal que recoloca a mulher nessa posição de toda mãe. E aí eu me pergunto, então, se essa tentativa de encarnar essa mãe ideal não é uma forma inconsciente que essa mulher encontra de não se haver com a questão da castração e do feminino que está recolocada para ela com a chegada do feminino. Então, se toda mãe, né, se encarnar essa mãe ideal, não é, vamos dizer assim, uma defesa contemporânea da mulher ao enigma da feminilidade. Por isso, então, que essas teorizações ligadas à questão da sexualidade feminina, da mãe e da mulher, né, que o Freud e o Lacan vão fazendo, me interessam. Para além disso, eu também vou trabalhar com uma outra chave de leitura para realizar minha pesquisa, que são as teorizações que o Freud e Lacan fizeram sobre a relação mãe-filha. Isso também é algo muito precioso na minha tese. Por quê? Porque a chegada de um filho também recoloca a mulher novamente frente a questões relacionadas à relação com sua própria mãe. É algo que também me chama muita atenção na clínica. Como que a chegada de um filho ou uma gravidez traz à tona memórias, conflitos, questões dessa mulher, queixas dessa mulher com a sua própria mãe, que às vezes estavam ali silenciadas ou estavam ali, vamos dizer, ali, guardadas nos porões do inconsciente, que nesse momento retornam com toda a força.
É muito interessante que quando o Freud começou a fazer as teorizações dele sobre a sexualidade feminina, tentando entender esse caminho que a menina percorre para se tornar uma mulher, o Freud não se deu conta da importância da mãe para a filha em relação à construção da sua sexualidade, da sua posição enquanto mulher no mundo. Freud só vai se dar conta a partir de 2 casos clínicos, o caso da jovem homossexual e da jovem paranoica. São casos onde essas mulheres estavam completamente fixadas em sua mãe. Então, quando Freud foi se deparando com essas pacientes, que ele começou a prestar atenção na importância que a mãe tinha para uma filha. E aí é muito interessante que ele vai chegar a uma conclusão que é a seguinte, de que a menina, diferente do menino, nunca se separa por completo dessa mãe. Há sempre um resto dessa relação que permanece ali. Exatamente porque a menina, ela se volta para a mãe em busca de um ponto de identificação, de algo nessa mãe que auxilie ela na construção dessa posição feminina no mundo. E aí o Freud vai dizer que pode acontecer na vida dessa menina o que ele chama de uma catástrofe. Catástrofe. O que é essa catástrofe? A menina pode não conseguir estabelecer nenhuma separação dessa mãe, ela pode ficar completamente colada, fixada nessa mãe, o que seria uma verdadeira catástrofe para a vida dela. Porque, inclusive, uma das consequências disso é uma dificuldade depois, quando ela se torna mãe, em construir um laço com esse filho, em conseguir construir uma posição de mãe, se apropriar da função materna. Isso quem fala é a Marie-Hélène Bruce, num texto, num artigo que ela tem, que também está disponível na internet, onde ela fala da devastação materna. Depois, se vocês se interessarem, está lá, eu posso passar para vocês também. Bom, o Lacan, ele também vai teorizar sobre a relação mãe e filha, ele também vai lá no Freud entender o que o Freud falou sobre isso, e aí ele vai cunhar o termo devastação. E ele vai falar da devastação a partir de 3 perspectivas. A devastação a partir da perspectiva do desejo da mãe, ou seja, do lugar que essa mãe escreve essa filha no seu desejo, ou até da falta de um lugar para essa filha no desejo dessa mãe, da relação mãe-filho e da parceria amorosa. Aqui me interessa a relação mãe-filho. Por que me interessa? Exatamente porque eu também estou levantando uma segunda hipótese, se essa tentativa dessas mulheres de encarnar essa mãe ideal não seria também uma tentativa de colocar uma barra, de estabelecer uma certa separação dessa mãe. Porque uma coisa também que eu vejo na clínica é que quando algumas mulheres se tornam mães, elas se veem profundamente angustiadas e elas fazem todo um movimento para tentar se construir enquanto mãe às avessas da sua própria mãe. Então, é como se elas recusassem esse modelo. E aí elas se refugiam nesse modelo prescrito pelos especialistas, muitas vezes como uma forma de defesa, para não estabelecer ali, nesse momento, um ponto de identificação com essa mãe enquanto mãe. E aí eu me pergunto se não é uma tentativa dessa mulher de se separar dessa mãe a partir da chegada desse filho. Bom, gente, então são essas as questões que eu estou me levantando, que eu estou levantando a minha tese. Essas são as minhas chaves, grandes chaves de leitura aí, que é a relação mãe e filha, e essa questão da sexualidade feminina, do ser mãe e ser mulher, da maternidade do feminino a partir de Freud e Lacan. Claro que eu vou aí também recorrer a alguns autores contemporâneos para me ajudarem nessa discussão. Um deles é a Vera Iaconelli, que é uma grande referência em relação à maternidade, nessa perspectiva da psicanálise, e vários outros autores também que ela traz aí nos livros que ela tem publicado nos últimos anos. E é isso. Então, fica o convite. Quem se sentir causado por essa questão do mal-estar na maternidade está convidado para assistir a minha defesa, que vai ser só em 2023. Eu estou aí nesse processo de escrita da tese. E é isso, pessoal. Até a próxima. E obrigada aí por esse espaço. Andréia, obrigada aí pelo convite para estar dividindo um pouquinho com você sobre a minha pesquisa. Beijo para todos. Até a próxima.